Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado e sou completamente apaixonado por tecnologia. E não poderia deixar de comentar a notícia que saiu aí em diversas mídias sobre a decisão do Ministério da Justiça que suspendeu as vendas dos iPhones em todo o território nacional. Segundo, pessoal, essa decisão ela é derivada de um processo administrativo que trata sobre a Apple estar comercializando os seus aparelhos sem um carregador. Segundo as diretrizes do nosso Código de Defesa do Consumidor, segundo as diretrizes dos nossos PROCONs de São Paulo, do Rio de Janeiro, segundo eles, a Apple está cometendo a prática de venda casada. A empresa da maçã, por outro lado, ela se defende dizendo que é uma atitude que visa um bem-estar da natureza, economiza diversas questões em termos de poluentes, coisa que a Apple vem batendo já desde o lançamento do primeiro iPhone que passou a ser comercializado sem um carregador. Isso lá nos Estados Unidos, ou seja, foi uma decisão global de toda a empresa de comercializar o aparelho sem o carregador. Mas para a justiça brasileira, né, e inclusive essa briga aí vem durando já um bom tempo. Entretanto, o fato é que a Apple vem ignorando as decisões da nossa justiça, seja aí dos PROCONs, seja das normas, das determinações, porque de fato o nosso Código de Defesa do Consumidor diz que uma empresa ela não pode vender um produto, né, e atrelar a necessidade da compra de outro. O nome disso é venda casada. Uma empresa não pode prestar um serviço, por exemplo, de venda de um veículo, de carro, inclusive eu passei por isso, fazendo um financiamento de um carro que eu havia comprado, e aí a financeira queria me obrigar a contratar um seguro para esse financiamento. Essa prática é venda casada, é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. E segundo a decisão do Ministério da Justiça, vender um aparelho celular sem o meio principal para que ele possa ser carregado é prática de venda casada, porque impossibilita o uso do próprio aparelho. E aí, pessoal, eu tenho que dar aqui minha opinião pessoal, que eu concordo com a decisão da Justiça. Eu concordo com a visão dos PROCONs e do Ministério da Justiça, porque de fato, se você comercializa um aparelho que ele necessita ser carregado, você obrigatoriamente tem que vender ali juntamente com o carregador, né? Porque senão você inviabiliza. Porque o que acontece na prática? Inclusive, eu conheço pessoas que passaram por isso. A pessoa foi lá, comprou um iPhone e foi obrigada a comprar o carregador, que segundo, né, a Apple, né, deixou de ser comercializado junto com os iPhones por uma questão de bem-estar da natureza, só que a Apple continua comercializando os carregadores. Ou seja, a empresa ela não aboliu o carregador do seu pacote ali, da sua grade de produtos vendidos. Ela simplesmente deixou de vender com o aparelho para vender de forma separada. É a mesma coisa com a legislação que ficou muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, nos supermercados, que o supermercado não pode mais dar, né, ali a bolsa para você carregar, a bolsa de plástico. Segundo a ideologia de que você com isso vai diminuir a poluição, você vai diminuir ali o consumo de sacolas plásticas pela população de uma forma geral. Só que o que aconteceu na prática? Os supermercados passaram a comercializar, a vender essas sacolas, né? É até um pouco parecido, vamos dizer assim, porque você vai no supermercado, você pega o produto e como que você vai carregar para casa, né? Então você é obrigado ali a comprar uma sacola para poder carregar o produto. Isso já está em vigor no Rio de Janeiro há um bom tempo. E segundo essa decisão do Ministério da Justiça, eu acredito que também valha a reflexão sobre esse prisma das sacolas aqui no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, a Apple ela pode recorrer da decisão, obviamente. A Apple vai buscar a justiça, provavelmente, para suspender essa decisão aí do Ministério da Justiça, vai buscar os meios legais através de um processo judicial para suspender essa decisão administrativa do Ministério da Justiça, né? Sendo que o que a gente já tem visto de uma maneira até um pouco uniforme são decisões
dos magistrados do nosso país interpretando a favor do Código de Defesa do Consumidor, a favor do consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, de que realmente a prática ela está caracterizada ali como uma venda casada. E aí, pessoal, como amante de tecnologia, eu tenho que refletir da seguinte maneira, né? A Apple vende ali com o cabo USB, né? O aparelho continua sendo comercializado com cabo USB, mas a tomada não. Vamos supor que a entrada de carregamento USB fosse padrão em todas as casas do nosso país, nos lugares que a gente visita, nos comércios. Vamos supor que, ao invés da tomada tradicional, né, o nosso padrão brasileiro fosse a tomada tradicional com uma entrada USB. Eu poderia até dizer que aí não constituiria uma prática de venda casada, porque o consumidor, o cliente, ele teria plena possibilidade de carregar aquele aparelho aonde ele quisesse, porque já faz parte do padrão brasileiro. Agora, fato é que um cabo USB não é tão comum assim. Na verdade, é comum, né? Mas a gente tem que pensar de uma forma macro, né? A gente tem que pensar de uma forma muito mais abrangente. Na verdade, muita gente acaba tendo o conector para carregar e acaba utilizando até de outras marcas, de Samsung. Eu mesmo utilizei por muito tempo, né? No meu iPhone, utilizei o cabo carregador ali do Samsung, né? A caixinha de carregamento do Samsung. Mas eu já tive outros aparelhos. Imagine uma pessoa que não tem ou então vendeu o aparelho junto com o carregador, um aparelho antigo. A pessoa, vamos imaginar que ela não tenha um computador para carregar e ainda assim, mesmo que a Apple se manifeste no sentido de que ela pode utilizar o USB para carregar num computador, não é a questão mais prática, porque o tempo de carregamento é muito demorado. Talvez a pessoa fique ali horas e horas com o telefone para ser carregado e ele não consiga atingir a carga necessária para ele sair, para ele ir para algum lugar, né? E isso de fato inviabiliza o uso do produto. Então, se nós disséssemos que o padrão brasileiro fosse possível, dentro dos nossos padrões, carregar através simplesmente da conexão USB, beleza, talvez a Apple aí conseguisse fugir dessa alegação de que a retirada do carregador foi tão somente por uma questão de bem-estar da natureza, coisa que eu não acredito. A Apple economizou milhões em termos de produção e lucrou outros milhões em relação à venda do carregador. Se a Apple realmente estivesse preocupada com uma questão ambiental, por que ela comercializaria o carregador ali de forma separada? Se o produto é tão nocivo assim, por que ela continua vendendo e por preços absurdos? Então, a minha opinião é que, de fato, sim, a Apple comete a prática da venda casada. Sim, segundo a interpretação do Ministério da Justiça, eu concordo com a interpretação de que um telefone sem o carregador torna o seu uso quase que inviável, de muita dificuldade. Eu tenho aqui, por exemplo, carregadores antigos, mas é porque eu tive outros aparelhos, né? Eu comprei um aparelho que carrega o meu telefone através da conexão sem fio, né? Por apenas encostando ali, mas é porque eu comprei um produto extra. Eu tive que adquirir, eu quis adquirir um produto extra. O que a Apple está fazendo, e aqui a gente tem que entender muito bem, é obrigando o consumidor a adquirir esse produto, né? E a partir do momento que o consumidor ele é obrigado, nós temos a prática da venda casada vedada pelo nosso ordenamento jurídico. E a Apple pode vender carregadores mais potentes por fora, a Apple pode vender carregadores sem fio, como ela já faz. O que ela não pode é fazer com que, para a utilização do produto, né, você seja obrigado a adquirir outro. Isso é considerado venda casada, né? Imagine que você não tem nenhum outro aparelho, você não tem um outro ponto de carregamento, você comprou o teu telefone, vem só o cabo USB. Acabou aquela bateria que já vem na caixa, o que você vai fazer? Às vezes você quer carregar ali, você vai colocar onde? Você vai deixar no computador carregando? Se você não tiver um computador, a prática, de fato, ela é inviável. Então, se a Apple continuar
descumprindo, né? A Apple hoje não pode comercializar mais o iPhone em território nacional, segundo a decisão. A Apple deve recorrer dessa decisão na justiça. A gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos para ver se a Apple vai conseguir alguma liminar para poder voltar a comercializar os iPhones. Então, na prática, se você chegar numa Apple Store, você não vai conseguir comprar, né? E qualquer descumprimento dessa decisão, se você for lá numa Apple Store tentar fazer a compra de um iPhone e a Apple te vender isso, e pode ser aí nesse caso imposta uma multa diária. Bom, pessoal, essa foi a minha opinião sobre o caso. Qual é a opinião de vocês? Vocês concordam? Vocês acham que de fato é só por uma questão ambiental que a Apple tirou os carregadores dos aparelhos? E lembrando que isso pode gerar um grande precedente para outras empresas que, seguindo ali o rumo da Apple, na obtenção, no objetivo de obter mais lucro, também retiraram o carregador das suas caixas. Diga aqui nos comentários, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!